E aí você deve estar se perguntando por que eu coloquei Heroku e Strip. Na verdade, a gente vai ter um servidor, um host para o nosso software, e também vamos ter, principalmente a parte web, e também vamos ter um host para o sistema de pagamento. Eu coloquei Heroku e Strip porque são os mais próximos do que a gente vai ter quando a gente escolher um aqui do Brasil. E aí o que eu vou fazer? Eu vou basicamente trocar o que ele colocou lá no bloco do Strip do Heroku por exemplo, local web e pagar-me, né? Eu vou lá, vou trocar, vou colocar o link da política de privacidade da pagar-me da local web, só como exemplo, estou falando, e aí a gente vai ter o bloco, enfim, pouco modificado, mas já atendendo ao servidor host e ao sistema de pagamento que está sendo utilizado, certo? Então esse aí o Benda, eu não queria falar muito por causa que foi o que eu falei, não tem versão gratuita, velho, você vai ter que pagar, certo? Se você for utilizar o Benda. Tem vários outros softwares que eu falo aqui, ó, que são 100% gratuitos, só que eles tendem a gerar uma política muito genérica, e você vai ter que o correto é você vir modificando. De qualquer forma, para esse nosso projeto, a política está aqui no texto, né? Está disponível aqui, tanto aqui no link, quanto aqui na versão do nosso string genérico, a gente vai chegar ainda nessa parte, ok? Então isso aí, eu vou trabalhar com o Ubenda, e aí você deve estar se perguntando, você vai trabalhar com WebView, né? Você não vai formatar isso daí no seu código. Não, não vou trabalhar com WebView, porque se você vir aqui no nosso protótipo estático, ele difere muito do nosso design. E já está definido aqui no protótipo, e a gente não tem tanto problema em fazer essa modificação daqui para cá. Uma opção seria trabalhar com WebView, tendo a página interna, a página de copiar o HTML e depois ir lá mexer no CSS. Isso ia dar muito mais trabalho do que fazer a estratégia que a gente vai utilizar, que basicamente é colocar todo esse conteúdo aqui formatado, né, formatado não, colocar esse conteúdo dentro de um arquivo de strings, com a annotation spam, ok? Utilizando a annotation spam principalmente, e aí trabalhando no nosso algoritmo annotation spam e expanable string para trazer essa formatação aqui, ó, certo? Vou discutir melhor isso mais para frente. Então, acho que a partir daí a gente já pode, né, partir para a codificação, tanto estática quanto dinâmica. Então, vamos a essa parte. Nosso primeiro passo aí será trabalhar as partes, né, estáticas, né, principalmente XML, que não necessita ainda da criação do fragmento. Então a gente vai para a atividade. Na verdade, quando chegar na parte de código dinâmico, acho que vou fazer o seguinte, eu vou para as partes mais fáceis primeiro. E a da atividade é uma das mais fáceis. Lembrando que o projeto está disponível no GitHub, sempre atualizado, eu coloco a versão lá do GitHub já vai com comentários, enfim, exatamente do que a gente fez aqui no vídeo, certo? E não deixem de estudar pelo artigo, beleza? O artigo eu considero a parte ainda mais completa do que o vídeo, ok? Então, vou vir aqui no nosso projeto, vazio, vou vir aqui em strings, certo? Eu vou adicionar aqui a string de título, né, do fragmento, aqui arquivo de strings, só copiar essa parte aqui, ok? E aí colocar aqui no final. E aí nós temos a parte da política de privacidade, que eu tive que pegar essa versão completa aqui e trazer para o nosso string XML. Eu vou criar um novo arquivo de string, porque o texto lá é muito grande e vai embolar isso daqui tudo, né? A gente vai mexer mais ainda nesse arquivo com o decorrer das aulas. Então eu vou vir aqui, ó, então Ctrl C, Ctrl V, vou colocar privacy policy, ok? E aí, finalizar, vou remover isso tudo aqui, certo? E eu volto aqui e eu tenho todo esse texto aqui, ó, toda a configuração da nossa política de privacidade em string XML aqui. Deixa eu copiar aqui, já vou fazer alguns comentários sobre algumas configurações que tem aqui. É bem grande, né? Eu quis fazer uma coisa bem compatível que, mesmo eu não tendo expertise em leis, eu li toda a política e o máximo que eu corrigi, eu tirei algumas coisas que eu tinha colocado de Google Fonts, de login utilizando a API que a gente não estava, na verdade, utilizando. E o máximo mesmo foi a correção de alguns textos, de algumas palavras que estavam erradas, né? E aqui está a nossa política, todo o texto, certo? E aí você deve estar se perguntando por que desse contra barra N logo depois dos parágrafos e títulos, exceto do primeiro título aqui, que é o primeiro trecho de texto, né?